Legal. Oi, pessoal. Tudo bom? Tudo bem? Tudo certo? Mais um Nossa Unesc está no ar aqui na nossa universidade. Esse é o espaço em que a gente divulga as boas notícias, tudo aquilo que é produzido aqui na Unesc, na informação, na pesquisa, na extensão, nas relações com a comunidade, enfim. Esse é o nosso bate-papo diário sobre os assuntos da Unesc. E hoje nós vamos conversar aqui no programa a respeito de inovação, que é um tema que está no centro das atenções da Unesc na atualidade, afinal, é daí que vem a convergência para o futuro, né? De tudo que a gente pode produzir em termos de novidade para um futuro tão desafiador que nos aguarda. E a Unesc, que está no meio, por exemplo, da constituição do Centro de Inovação, que vem aí, mas que já tem muitos produtos, muitos cases, muitas iniciativas legais. Nós temos uma agência que trata de inovação aqui na Unesc, e associada a essa agência nós tivemos recentemente o lançamento de mais uma edição de um projeto muito bacana que visa aproximar os jovens da inovação. Esse vai ser um dos assuntos do bate-papo de daqui a pouco. E ainda, nós vamos tratar de um prêmio, de uma conquista espetacular recente da universidade. A Unesc é a universidade não estatal mais inovadora de Santa Catarina. E a gente vai contar detalhes dessa grande conquista. Em seguida, lembro que o Nossa Unesc é um programa da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da Unesc, que convida você a conhecer os nossos cursos de jornalismo, publicidade, propaganda e comunicação digital. Ecocria, formando os profissionais do futuro na comunicação. Em um minuto, depois do intervalo, apresento o nosso convidado do programa de hoje. Pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Muito bem, estamos de volta com o Nossa Unesc, o espaço das boas notícias da nossa universidade comunitária. E tem uma área que está trazendo boa notícia para a Unesc, a área da inovação. Por isso eu tenho a satisfação de receber aqui no programa de hoje o Christian Engelmann, que é o nosso assessor de inovação da nossa ADIT, a nossa agência de desenvolvimento da inovação, da tecnologia, de toda essa atenção que a Unesc dá, esse campo vasto que está num crescimento, está bombando essa área aqui na Unesc, o que nos alegra muito. E aí, Christian, tudo certo? Tudo certo, Denis. Sempre um prazer conversar contigo. Um grande olá para todos que nos veem, todos que nos escutam. Tem bastante novidade. Isso é um tema que é muito caro para mim e me brilha os olhos ver o quanto que a Unesc está abraçando isso e o destaque que a gente está tendo, né, Denis? E aí, vamos começar por isso, pelo destaque. Nós tivemos há poucos dias uma conquista espetacular, porque tem uma equipe, aí eu quero que você explique minuciosamente as etapas, porque nós temos uma equipe que desenvolveu um projeto que foi apresentado numa competição estadual e que tornou a Unesc a universidade não estatal mais inovadora de Santa Catarina. Vamos falar desse prêmio aí, Christian. É exatamente isso, Denis. A gente foi surpreendido algumas semanas atrás com um grande projeto da comunidade dos centros de inovação de toda Santa Catarina. Eles se reuniram e resolveram fazer um challenge, um desafio a respeito de inovação e empreendedorismo em todo o estado. Então, o governo do estado, a prefeitura de Laje, vários centros de inovação, junto com diversas universidades privadas, comunitárias, estatais, federais de todo o estado, engajadas em reunir equipes para solucionar os grandes problemas da humanidade. A gente não podia ficar de fora. A gente correu atrás nas últimas semanas, encontramos os acadêmicos que estavam dispostos, engajados e, melhor do que isso, preparados para desenvolver boas ideias para resolver esses problemas. E foi uma maratona, Denis. São literalmente 48 horas
de dia à noite, passando pela madrugada, pensando na ideia, lapidando esse negócio, validando ele com os empresários da região, encontrando os meios de realizar, treinando muito o discurso de apresentação, até o momento em que a gente é classificado ou não para uma final, trabalha mais ainda na ideia para ir para a final, e aí a gente disputa para ver se a gente vai ser o vencedor. Graças a Deus e com muito esforço, os acadêmicos extremamente engajados, a gente conseguiu uma excelente colocação, trazendo para a Unesc o prêmio da Universidade de Santa Catarina mais empreendedora, mais inovadora, dentro do âmbito de não estatais, né? Isso, porque a classificação final do concurso, o nosso projeto ficou em terceiro lugar, aliás, cases espetaculares, né? Muito bacana. Teve alguns que não chegaram no ranking ali, no top 3, que são incríveis também, né? E teve 2 projetos da UDESC, né? Que foram premiados à frente dos nossos, mas também em nível maravilhoso, o que confirma, eu estava assistindo, e o que nos confirma o seguinte, né, Christian, o nível de excelência que transcende a Unesc e as demais instituições também, o nível de excelência que nós estamos alcançando na inovação em Santa Catarina, e isso aumenta o nosso compromisso aqui de acompanhar isso, né? Esse evento que a gente participou aqui em Santa Catarina é um exemplo para o resto do Brasil. Eu estou nessa jornada já há mais de uma década de inovação e empreendedorismo, tenho bastante experiência com esse formato de evento, mas antes eles nunca aconteciam em escala tão grande, mobilizando, nesse caso, 48 universidades, 48 times, de 32 instituições de ensino superior diferentes, foram mais de 400 acadêmicos envolvidos. Então, dentro de um estado, de forma tão abrangente, literalmente de norte a sul, de leste a oeste de todo o estado, a gente nunca tinha visto. Então eu fico muito feliz, depois de viajar muito, de lutar muito por essa área, pelos incentivos necessários, ver o governo do estado, uma rede grande de setor privado, público, inclusive o terceiro setor envolvido, fazendo realizar justamente isso que me é tão caro, sabe? E nesse caso em específico, a gente vê como Santa Catarina, mais uma vez, é protagonista. Como aqui de Santa Catarina nasce o exemplo de que pode ser repercutido em todo o Brasil. E eles deixaram um spoiler. A organização que faz tudo isso chama Reúne, que é Revitalizando o Empreendedorismo Universitário. E eles falaram, no ano que vem a gente vai lutar para que essa competição seja nacional. E a Unesc vai estar presente, pode ter certeza disso. Vamos falar um pouquinho mais, Christian, do projeto em si, né? Como é que ele era, porque, gente, quem acompanhou, tanto que a gente viu o entusiasmo da banca lá, dos apresentadores, dos examinadores, enfim, do quanto foi dinâmica e surpreendente a apresentação da Unesc. Eu queria que você falasse um pouquinho do projeto que a turma levou. Ao longo desse desafio específico do Reúne, eles propuseram, os patrocinadores do evento propuseram diversos desafios para que as equipes pudessem criar ideias inovadoras para solucioná-los. Os desafios passaram desde logística, passando por nova geração, educação, mas eles também elencaram como desafio e problemas que a gente pudesse resolver alguns ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A nossa equipe, especificamente, ela escolheu o ODS 3 como o problema que a gente queria atacar. O ODS 3 diz respeito à saúde e bem-estar. Aí eu consegui conduzir com o nosso grupo de acadêmicos uma metodologia de design thinking para que a gente encontrasse qual era a solução ideal para esse problema, para que a gente pudesse atacar de forma viável, com uma viabilidade tanto tecnológica de desenvolvimento, quanto validada no mercado, a gente pudesse ganhar dinheiro nisso e de fato resolvesse um problema, não só um incômodo. Então, o problema que a gente encontrou dentro dessa temática de saúde e bem-estar foi a saúde psicológica de colaboradores e empresas. A gente tem acompanhado nos últimos 2 anos altos índices de ansiedade, burnout, nervosismo, um afastamento da empresa e do colaborador nesse período de home office um pouco forçado, diversos problemas de incidência e de problemática de saúde mental na vida dos colaboradores. Então a gente resolveu desenvolver, e a gente tinha expertise de um dos acadêmicos que é programador, já de desenvolver uma plataforma gamificada e através também de inteligência artificial para criar uma forma de fazer a gestão dos colaboradores através de uma metodologia validada pela ONU, que é chamada RUCOL, onde a gente consegue implementar junto aos colaboradores um grande questionário que faz o levantamento da qualidade de vida e da saúde mental desse funcionário. Só que a gente pensa, questionários geralmente são duros, engessados, são muito objetivos, planilhas de Excel geram dados volumosos
e o RH não sabe lidar direito com aquilo. O que a gente fez foi pegar uma metodologia validada pela OMS, bastante dura, bastante extensa, e transformar isso num game para o colaborador, que ele pode interagir através da Alexa, que é a inteligência artificial da Amazon. Então o colaborador está na casa dele trabalhando de home office. Constantemente ao longo do dia ele recebe algumas notificações, algumas mensagens, alguns informativos que a empresa tem para ele, e essa inteligência artificial começa a capturar os dados a respeito de saúde emocional e consegue traçar um perfil. E a empresa consegue saber lá da realidade dela, através dessa gamificação, desse joguinho que o colaborador vai estar usando, se esse colaborador está bem. Quais são os índices de ansiedade? Quais são os índices de nervosismo? Ele está sendo sobrecarregado? Ele está cumprindo as horas que deve cumprir de trabalho? Às vezes é demais, ele pode estar indo para uma incidência de burnout. E isso tudo é apresentado para o RH de forma amigável. A gente desenvolveu uma pequena floresta que representa o ecossistema da empresa. É um projeto complexo, como vocês podem ver, e muito por isso talvez eu acho que a gente não conseguiu chegar no final, mas são diversas árvores em que cada uma das árvores representa um colaborador. E o RH consegue ver a floresta que é formada por esses colaboradores que são representados por árvores. Se o colaborador está mal, a árvore fica mais murchinha, seca, ela começa a degradar. E se o colaborador está indo bem, cumprindo metas, se realizando emocionalmente, tem a saúde mental em dia, ela começa a ficar frondosa, ela floresce e eventualmente dá frutos. É complexo o projeto, a gente quis atacar diversas áreas simultaneamente, e na hora da apresentação, a gente inclusive ganhou esse título, tá, Denis? A nossa apresentação foi a melhor, mas a gente não ficou em primeiro lugar. A gente conseguiu transmitir ela de maneira genial. Eu, na minha experiência que eu tenho, assim, a gente conseguiu construir um roteiro muito bem encadeado, que passava a mensagem que a gente queria de forma muito impactante, muito forte, com uma interação com a inteligência artificial. Entretanto, pela complexidade do nosso projeto, a gente sentiu um receio dos avaliadores da nossa capacidade de execução. Certo. A gente tem uma fortaleza que um dos programadores de sistema está desenvolvendo o TCC dele em cima dessa tecnologia. Então a gente já tinha um retrospecto de desenvolvimento anterior que a gente conseguiu resgatar, dar uma nova roupagem com o nosso design e apresentar para esse desafio específico com muito sucesso. A gente está crente de que essa ideia vai para frente e a gente vai conseguir realizar ela. Então, essa é a grande questão da inovação, você lançar uma ideia que seja inovadora, que traga algo novo e que seja execuível lá na frente, né? Esse é um caso. Esse é o caso em específico, mas sempre que a gente trabalha com inovação, a gente não pode... Eu trabalho há muito tempo e um desafio que a gente tem é de pegar as pessoas e incentivá-las para que elas não tenham medo de errar. O medo de errar é uma grande barreira, um grande limitador para que a inovação aconteça. A gente não consegue garantir que ideias vão dar certo. Startups, negócios até tradicionais, eles têm um índice de sucesso muito baixo. A nossa probabilidade de ter sucesso dentro da área de inovação e de empreendedorismo é ter muitas ideias. A melhor maneira de ter boas ideias é ter muitas ideias. Se 1% dá certo e vira realmente um negócio que vai transformar a humanidade, vai resolver problemas reais das pessoas, está valendo a pena. Então a gente precisa trabalhar muito a frustração, a capacidade de tolerância ao erro, a resiliência do acadêmico, para que ele tenha uma ideia, lute muito por ela, como se fosse a vida dele, e se der errado, tudo bem, tem que saber receber o feedback. Eu trabalhei muito isso com eles. Eu estava lá no papel de advogado do diabo, posso falar aqui. Sempre que eles tinham uma ideia que, dentro da minha trajetória, eu conseguia interpretar que ela era ruim, eu falava, pessoal, isso aqui a gente tem que deixar de lado, a gente só tem 48 horas, vamos para o que interessa. Eu estimulava eles para ter muitas ideias, e eu era crítico, eu era duro. Isso aqui não vai dar certo, vamos para a próxima. Isso aqui não vai dar certo, vamos para a próxima. Até que a gente consegue chegar no que, pela experiência, estatística, um pouco de algumas circunstâncias e metodologias, a gente consegue ter uma previsão de que ela tem um índice um pouco maior de dar certo. Se ela de fato vai ser execuível, não sei, e tudo bem. A ideia é que a gente tente, que a gente engaje, leve para a incubadora agora, vá atrás de recursos, consiga botar essa equipe que está de um final de semana como funcionário de uma empresa de fato, se envolva no ecossistema local e a gente consiga dar os primeiros passos. Quem sabe pegar o primeiro cliente com um modelo, um protótipo, que a gente diz, um MVP, o produto mínimo viável, para que com esses passos iniciais a gente possa dar cada vez mais passos diante desse degrau do sucesso e eventualmente se tornar um unicórnio, uma grande startup. Mas a gente não tem medo. Pode ser que essa ideia dê errado, mas a gente está com muita esperança e a gente vai fazer toda a força possível para que ela dê certo. Então, gente, isso tudo que o Christian acaba de nos contar é um exemplo do tanto que se trabalha, né, na nossa agência de inovação em torno de várias ideias. Então, daqui a pouco, nós vamos contar aqui uma oportunidade que a universidade, com seus parceiros, abriu por intermédio de um projeto que está lançado para
incluir jovens interessados nesse campo todo, nesse ambiente. Queremos trazer jovens que ainda não estão aqui conosco e que futuramente estarão e que têm interesse nisso tudo, nesse campo tão atual e tão lançado ao futuro. O Christian continua conosco, em seguida a gente volta a esse assunto. Mas agora, a Maga Estopassoli, da Ecocria, está conosco para trazer aquele toque, aquele destaque, aquela notícia. E hoje você vai falar para nós, Maga, a respeito de uma iniciativa do curso de gastronomia. É um evento que está vindo aí, é isso, né, Maga? Se você gosta de gastronomia e de ações solidárias, eu trago uma boa notícia. É que os alunos da 8ª fase do curso de gastronomia da Unesc estão promovendo a primeira galinhada solidária. O evento é em prol da arrecadação de recursos para a realização de ações sociais e para a reforma de algumas estruturas físicas da paróquia São Paulo Apóstolo. A ação vai ser no dia 25 de setembro, com a retirada dos almoços em sistema de drive-thru, a partir das 11 horas, na rua lateral à igreja, localizada no bairro Michel, em Criciúma. E uma curiosidade, o padre da paróquia São Paulo Apóstolo, o padre Eloir, faz parte da primeira turma de formandos do curso de gastronomia da Unesc. O ticket, que dá direito a uma refeição para até 2 pessoas e a sorteios de prêmios, custará R$40. Os interessados podem adquirir os bilhetes na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo e mais informações pelo telefone 48 3433 0277. Legal, feito o convite. Obrigado, viu, Maga? Essa e outras notícias você acompanha lá no espaço de informações que são geradas pelo nosso time de jornalistas aqui da Unesc, da AGECOM, lá no noticias.unesc.net. Tem tudo da rotina da universidade, os acontecimentos, os eventos, as pesquisas, tá tudo lá, confere. Fazemos o intervalo, na volta, o papo volta a ser inovação aqui no programa. Continue conosco, já voltamos. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 999150433. Quando pensamos no futuro, imaginamos olhar para frente. Mas o futuro já está ao nosso lado. Todos os dias a Unesc escreve um pouco de como será o amanhã, promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo da nossa sociedade. De que tempo você é? Os novos tempos exigem rápida capacidade de adaptação, onde aprender é um processo contínuo e ter propósito é importante. As empresas e instituições valorizam novas competências profissionais e as pessoas procuram negócios preocupados em gerar valor para o mundo. Venha construir o novo com a Unesc, uma universidade completa que oferece ensino de excelência em diferentes modalidades. Experimente primeiro como vai ser a educação do futuro e descubra todas as vantagens da Unesc Virtual, o EAD da universidade que você conhece e o mundo reconhece. Legal, estamos de volta, nossa Unesc, programa da nossa Universidade Comunitária, espaço da Ecocria. Aliás, por falar na Ecocria, em breve a gente vai fazer o lançamento do próximo Ecocria Talks, hein? Nome nacional aí do jornalismo, ela, né? Uma mulher aí de grande trânsito no jornalismo nacional. A gente vai anunciar muito em breve, é o Ecocria Talks no dia 6 de outubro. Eu estou conversando com o Christian Engelmann, que é o nosso assessor de inovação da ADIT, a nossa agência de inovação aqui da Unesc. Ô Christian, nós lançamos há poucos dias o Inova Jovem. Perfeito, né? E no embalo do que a gente estava conversando até agora, a inovação, o que eu acho muito bacana na inovação é o seguinte, que ela precisa inovar de dentro para fora. A gente precisa sempre de gente nova, né? Para fazer inovação. Uhum. E é um espaço infinito, né? Infinito. É um espaço infinito. A questão é ter oportunidade e saber aproveitar as oportunidades. E aí está uma. Eu queria que você explicasse o que é o Inova Jovem. Denis, o Inova Jovem é uma oportunidade que eu tenho muito orgulho de conduzir aqui dentro da universidade. A gente está indo para a nossa segunda edição, ou seja, no ano passado ele já aconteceu. Ele é exatamente, só que um pouco mais complexo, um pouco mais elaborado do que o Reúne Challenge que a gente passou nesse final de semana.
O que a gente vai fazer é mudar o público-alvo, ao invés de ser para o ensino universitário, para acadêmicos, o público vai ser alunos do ensino médio e recém-formados que ainda não ingressaram no ensino superior. A nossa proposta aqui é a mesma. A gente vai, só que ao longo de um período maior, a gente não quer fazer uma maratona, porque a gente vai pegar gente que está um pouco mais inexperiente ainda, a gente precisa tratar com mais carinho esses jovens do ensino médio. E a nossa proposta é aproximar eles através do nosso site, unesc.net/inovajovem. Eles fazem a inscrição lá de forma individual e a partir desse momento a gente recebe os dados dele. Aí a gente acolhe ele. A gente tem uma série de lives, de conteúdos, onde a gente vai apresentar esses conteúdos para os acadêmicos, para eles já irem se esquentando, se preparando para um outro desafio. E lá em outubro, então, a gente vai ter o que a gente chama de Innovation Bootcamp. Nada mais é exatamente o que a gente passou nesse final de semana. A gente vai propor uma problemática, um desafio, um grande problema da humanidade, e esse grupo de jovens que a gente recebeu as inscrições individuais, a gente vai organizá-los em grupos. Eles podem vir de forma voluntária, com um grupo pessoal, ou a gente vai pegar essas inscrições individuais e propor grupos para eles. Às vezes vem prontinho já da escola, o grupinho fechado, mas tem gente que quer participar, mas não tem um grupo de amigos para participar. A gente organiza o grupo com eles. A esses grupos vão ser proposto um problema e eles têm que resolver esse problema ao longo de uma semana inteira, aí, não é um final de semana, ao longo de uma semana inteira para desenvolver uma ideia inovadora, uma ideia que vai mudar esse problema específico. Eles vão empreender, vai ter que também ter a viabilidade econômica. Vai ter um time, eles vão ter que preparar o time deles para que seja o melhor possível para desenvolver uma solução que ataque aquele problema. A melhor ideia vai ser selecionada, premiada, nos mesmos moldes do desafio. Ou seja, o que está acontecendo de forma estadual agora, repercutindo mais, a Unesc já vem fazendo. Já vem fazendo há um ano, em outros momentos a gente já fazia isso com outros públicos. Então a gente já está dentro de casa aqui, a gente já está preparado, a gente já faz isso há muitos anos, a gente entende que esse é o caminho ideal para inovar e empreender. Então uma grande oportunidade para toda a região sul de Santa Catarina, para quem nos vê e é de fora do sul de Santa Catarina também está convidado a participar. A gente sabe que é mais difícil de chegar nesse público, mas caso nos vejam, são convidados a se inscrever também. Então acessem unesc.net/inovajovem. Legal, legal. Ô Christian, a gente já teve uma primeira edição, né? Tanto que o pessoal foi premiado. Como é que foi na primeira edição? Foi já nessa dinâmica e como é que eles lidaram com essa ideia da busca de solução para um problema? Porque aí vocês já fazem uma indução legal, né? Porque como eles estão chegando, eles daqui a pouco não têm esse problema tão claro, né? Vocês problematizam e imagino, orientam a forma deles alcançarem essa solução, né? O que pintou aí da primeira edição que você pode chamar a atenção para a gente dar um exemplo, né? Bacana a pergunta, Denis. Foi muito interessante a nossa primeira edição e a gente tem sorte aqui na Unesc de a gente contar com um parceiro incrível, que é a Junior Achievement. A Junior Achievement é uma organização que tem no mundo inteiro, inclusive em Santa Catarina, a Junior Achievement Santa Catarina. E toda essa metodologia é deles. Eles têm essa metodologia já há décadas sendo aplicado em todo o mundo. Eles trazem essas metodologias de educação, de inovação, esse bootcamp de ideação de novos negócios, de MIT, da Europa, das grandes universidades do mundo, eles criam lá e eles conseguem trazer para dentro da instituição deles e disseminar por todo mundo. A Unesc é uma grande parceira deles e adotou esse programa. No ano passado a gente teve a condução e, como tu falou, às vezes o jovem não está preparado. É difícil ele ter uma ideia, ele não tem as técnicas, os métodos, eles não conseguem nem entender o problema na complexidade que ele realmente se apresenta. Então o que a gente faz é disponibilizar um time de mentores. A Junior Achievement ela é preparada para lidar exatamente com esse público. Em todo mundo ela só trabalha com alunos do ensino médio. Então ela tem a linguagem correta, a metodologia correta e um time de profissionais que vai saber conduzir esses jovens através de metodologias específicas, principalmente o Design Thinking, que é a metodologia mais utilizada em todo o mundo para a ideação de novos negócios, para conduzir desde um grupo incipiente que não tem os dados iniciais, então ele vai passar pela pesquisa, depois da pesquisa e levantamento de dados ele vai entender como é esse cenário, para aí começar a pensar nas possibilidades de resolver. E se ele vai ganhar dinheiro ou não é uma terceira etapa, e aí então a apresentação desse negócio é uma quarta etapa. Então são 4 atos aí que conduzem esse processo. No ano passado a gente teve ideias muito legais. Foram ao todo, no ano passado, 380 inscritos de 32 colégios diferentes aqui da região. No final a gente conseguiu conduzir esses 380 acadêmicos de inscrição individual para formarem 32 equipes. Essas 32 equipes batalharam entre si numa competição muito amigável, a gente chama de competição. Então é cooperação com competição. Eles trocam muitas informações entre eles mesmos.
e no final a gente selecionou os 10 melhores. Desses 10 melhores, o nosso problema no ano passado era uma proposta para eles resolverem a questão da distância da comunicação, da linguagem que a escola tem com o jovem da geração Z. Esse gap de comunicação do digital, do jovem que está hiperconectado, num momento de pandemia, onde teve uma transformação digital muito grande. Então eles tiveram que apresentar problemas que soluções que se relacionassem a esse problema. A gente teve de tudo neles, desde plataformas online, que criavam um ambiente da escola completamente gamificado. Então, ao invés, eles poderiam usar um óculos de realidade aumentada, por exemplo, para de dentro da sua própria casa interagir com um campus virtual. Extremamente legal, difícil a execução, mas é uma possibilidade. A gente teve propostas onde conectava os desafios de empresas privadas, do setor privado da nossa sociedade, aos colégios, criando um banco de dados de problemas para que os jovens do ensino médio, através de um pagamento de uma bolsa, um estágio, esses jovens começassem a resolver os problemas da empresa. A gente teve programas de qualificação dos professores para entenderem a linguagem digital, de inserção de ferramentas de design. Então a gente teve ideias geniais. A escola vencedora no ano passado, a equipe vencedora no ano passado é do SEDUP, aqui do nosso lado, uma grande apoiadora. Eles já nos procuraram, inclusive, eles querem que eu entre lá na escola junto com eles, passe de sala em sala. Esse ano a gente vai ter de novo, tenho certeza, um monte de equipe do SEDUP, quem sabe eles levem o prêmio de novo. E a escola vencedora, que a gente acabou de entregar o prêmio, que foram R$10 mil destinados para tecnologia, para inovação dentro da escola, foi a escola Abílio Diniz, aqui do lado. Olha só, então um prêmio é para a escola e um prêmio é para a equipe. Isso. A gente tentou fazer o mais abrangente possível, o Inova Jovem. Então a gente quer premiar, por exemplo, o Reúne Challenge, que a gente passou no final de semana e trouxe o prêmio aqui para dentro da Unesc, só foi o primeiro lugar que foi premiado. Mas a gente entende que é um pouco injusto, as outras pessoas ficam um pouco deslocadas. Então aqui na Unesc a gente faz o possível para premiar o maior número possível de pessoas. O primeiro lugar ele vai receber um prêmio de tablets, então é um prêmio bom, a equipe vai receber gadgets de tecnologia e inovação de última geração, e eles também recebem bolsas de graduação aqui para a Unesc. Legal. Então toda a equipe vai receber o primeiro semestre todo de graça para qualquer curso de graduação, à exceção de medicina, mas qualquer outro curso de graduação aqui na Unesc. O segundo lugar ganha prêmio também. Vai ganhar a Alexa, que a gente usou, a inteligência artificial da Amazon, e também ganha as bolsas. O terceiro lugar também vai ser premiado. Fones de ouvido JBL de última geração e também ganha bolsas de graduação. E a escola em que tiver mais alunos inscritos, esses alunos ao longo de toda a competição eles vão pontuando. Então pode ser que a escola premiada, que foi o caso do ano passado, seja diferente da equipe vencedora. Porque pode ser que uma escola vencedora tenha só uma equipe participando. Mas uma escola que ficou com o prêmio de destaque, teve 3, 4 equipes que não ficou em primeiro lugar, mas pontuaram muito bem também. Pode ser que a escola leve o prêmio. Então a gente dá prêmios para alunos, para os professores e para a escola de destaque. Muito bom, gente. Esse é o Inova Jovem. Queremos convidar você a fazer a inscrição, participar e tomar parte disso tudo aí, desse ambiente de inovação aqui da Unesc. Valeu, Christian. Sucesso. Até uma próxima. À disposição sempre. Sempre à disposição para vir conversar com vocês. Esse tema para mim é a minha paixão. Então, todo mundo que tiver interesse também pode entrar em contato com a gente da Agência de Inovação. Se vocês têm uma ideia, se vocês têm um negócio nas etapas iniciais e quiserem se aproximar da Unesc, entrem em contato com a gente. É adit@unesc.net. ADITT@unesc.net. Pode mandar um e-mail que a gente vai receber vocês. Valeu, gente. Obrigado pela audiência, pelo prestígio. Esse foi mais um Nossa Unesc, programa da Ecocria. Na próxima edição tem mais. Até lá. Tchau.